Fala, Otaku de Plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo trazer novamente o quadro Aprimorando Animes, dessa vez o anime Sousei no Onmyouji, ou mais conhecido como Twin Star Exorcists. Então já aviso, esse tipo de vídeo contém spoiler. Se você ainda não assistiu o anime ou a obra como um todo, peço que volte aqui depois de assistir o anime. Esse vídeo é único e exclusivamente sobre o anime. Eu nunca li o mangá, nem li novel ou qualquer coisa parecida. Então, as minhas opiniões serão baseadas apenas no anime que eu assisti. Deixado isso bem claro, também gostaria de lembrar que são minhas opiniões, então vocês podem deixar aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês discordam também da minha opinião, ou concordam e tudo mais, e o que vocês mudariam para melhorar o anime. Vamos lá! Mas antes, eu gosto sempre de contextualizar a obra. Sousei no Onmyouji se passa em um mundo onde criaturas chamadas Kegari ameaçam constantemente a humanidade. Para combatê-las, existem os Onmyoujis, ou exorcistas, que são treinados para eliminar esses seres de outro mundo. Esse outro mundo espiritual é conhecido como Magano. A história acompanha Rokuro, que é o protagonista da obra, que é um jovem com um passado trágico que jurou abandonar o caminho, de exorcista por conta do que aconteceu quando ele ainda era bem pequeno. Mas isso muda quando ele conhece a segunda protagonista, ou coprotagonista, que é a Benil, É a garota que meio que traz de volta essa vontade de ajudar os seres humanos, ajudar as pessoas. Ela é uma talentosa e determinada exorcista e tem a ambição de se tornar cada vez mais forte e para proteger todo mundo. Ela tem a ambição de conseguir mais poder para sempre se manter no topo, E isso meio que traz uma rivalidade inicial ali com o Rokuro, que apesar de não ligar para ser um exorcista e tudo mais, ele demonstra ter muito talento, muita habilidade. E isso traz também um pouco de rivalidade ali inicial entre os dois, mas não muito elevada. Uma rivalidade bem tranquila, bem de boas, não extrapola muito não. Mas o problema é que ambos eles são escolhidos por uma profecia para serem os exorcistas das estrelas gêmeas, que é um casal predestinado a gerar a criança que trará a salvação do mundo. Ou seja, eles são unidos pelo destino e têm que enfrentar inimigos poderosos e alguns segredos sombrios, enquanto desenvolvem uma relação que vai além da missão deles, pois eles precisam se aproximar, se tornar realmente um casal quase que forçado para gerar essa tal criança que vai salvar o mundo como um todo. Aqui, mais ou menos, a premissa da obra do anime. Agora, antes de apontar os pontos que eu considero que deveriam ser melhorados, eu vou valorizar também aqui o que ela tem de bom, A premissa inicial dela é envolvente, com uma proposta clara e um cenário bem interessante. O passado trágico do Rokuro é bem construído também e serve como uma forte motivação para ele. A dinâmica entre ele e a Benil é um dos pontos altos da obra, criando uma conexão emocional com o público. Além disso, há personagens secundários cativantes e até mesmo alguns outros perturbadores, como o psicopata Yuto, que é um dos vilões da obra, que tem uma ligação muito direta com os dois protagonistas. A ambientação no mundo dividido entre o plano físico e Magano é bem feita, apesar de Magano ser menos explorada do que eu queria, mas o anime traz um toque sobrenatural que combina com a proposta da obra, apesar de conter clichês e certas soluções previsíveis, principalmente na segunda metade. O anime entrega um entretenimento sólido e, principalmente na sua primeira parte, ele é muito bem construído. Mas nem tudo são flores. E agora eu vou falar aqui dos pontos que eu melhoraria na obra. Mas antes disso, gostaria de pedir aquele like para vocês, a inscrição também, pois isso ajuda bastante o canal e é de graça, não custa nada. Dê o joinha, pois me ajuda muito e eu agradeço muito desde já. Se aparecer o botão hypar, dê uma clicada nele caso vocês ainda tenham disponível, pois isso também ajuda a alavancar o vídeo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado de coração e bora voltar para o vídeo. Agora vou retratar as melhorias que eu faria dentro do anime de Sousei no Onmyouji. Aqui eu irei retratar os acontecimentos, claro, como eu falei, do anime, porque o mangá terminou em 2024. Provavelmente contém coisas que eu irei mencionar aqui nas melhorias, mas como eu não li o mangá, eu trarei a experiência apenas de ter assistido o anime, como eu falei. Então vamos lá, as melhorias. Caso alguém tenha lido o mangá e saiba se uma dessas melhorias acontece posteriormente no mangá, pois o anime é um pouco mais antigo, o mangá continua. Apesar do anime não ter assim, um desfecho tão aberto, eu pensava que já tinha concluído praticamente tudo, não deu nenhum gancho ou coisa parecida, então para mim já tinha terminado, mas aparentemente não. Então tem coisas extras na obra, e se eu mencionar aqui alguma coisa que acontece no mangá, vocês podem deixar aí nos comentários, eu agradeço bastante. A primeira melhoria,
um dos principais problemas da obra aqui é a profecia em questão, né? Pois ela é movimentada desde o início. Fala-se bastante, né, desse filho dos protagonistas, né, que será o salvador do mundo, mas a história se resolve sem que essa criança sequer exista, né? Ou seja, é uma premissa central ali da obra que é completamente descartada e que gera meio que uma frustração, né? Pois acredito que teria sido mais interessante se os protagonistas, primeiramente, fossem mais velhos, pois eles são muito jovens ali inicialmente. Eu acho que poderia começar com uma idade um pouquinho maior, já no final da adolescência, assim, e depois ter o time skip, né, para mostrar eles já como um casal e posteriormente ter essa criança, né, esse filho, para ele ser o grande salvador do mundo, né? Mas isso acaba não acontecendo. E em vez de o Abeno Seimei, que é o grande vilão final da obra, né, ser esse vilão, né, a ameaça final, né, eu botaria uma entidade suprema que aparecesse apenas depois desse time skip para a tal criança, né, da profecia poder vencer, né, mostrar suas habilidades, seu poder, o porquê ela foi retratada, né, na profecia e tudo mais, né. Eu acho que faria mais sentido na obra se isso acontecesse, mas no anime, como eu falei, acabou não acontecendo. Talvez no mangá, por ele ter continuado, tenha acontecido. Mas, como eu falei anteriormente, eu não li, então não sei se essa criança existe no mangá, se ela nasceu, se ela lutou e se tornou realmente a grande salvadora do mundo, né? Como a premissa dizia inicialmente. Então, aqui é um dos primeiros pontos que eu melhoraria no anime, como eu falei, pois o anime parece ser bem fechado e essa criança é muito mencionada e acaba nem existindo. E eu acho isso um pequeno erro, ou um grande erro, pois mexe bastante com o enredo da história. O segundo ponto está nos vilões, né? O anime apresenta várias mudanças de antagonistas durante, né, toda a sua jornada. Acaba, às vezes, um absorvendo o poder do outro, ou o próprio outro, assim. Então, ele acaba se tornando mais forte, claro, por fazer essa absorção, mas acaba tirando peso, né? Uma luta realmente entre os heróis contra esse vilão. Então, eu acho que poderia ter dividido bem os vilões em arco, e tirando o Yuto, que é, para mim, o principal vilão ali, pelo menos do anime, né? Pois ele tem a ligação, como falei anteriormente, né, com os dois protagonistas, e ele é realmente muito sádico, muito maligno. Eu acredito que ele deveria ser o grande vilão da obra, pelo menos antes pré-time skip, né? Eu acho que seria bem legal ter esse confronto entre ele e os dois protagonistas, ele se tornando mais forte a cada momento que passasse, tudo mais. Apesar dele até ser derrotado ali no início e depois ele retorna no final, isso poderia ter sido trabalhado de uma maneira melhor, acredito eu. Poderia ter feito ele perdendo ali e meio que sobrevivendo e posteriormente voltar mais forte, mas voltar mais forte de outra maneira e não precisando absorver poder de outro vilão, coisa do tipo, né? Pois eu gostaria que cada vilão tivesse seu arco, seu desenvolvimento, né, e seu desfecho, sendo derrotado pelos heróis e não sendo meio que traído ou meio que subjugado por outro vilão. Acho que isso tira um pouco o peso, mas como eu falei, é minha opinião, e eu acredito que o Yuto deveria ser o grande vilão final da obra pré-time skip, né? E depois do time skip, um vilão um pouco mais forte, mais poderoso, né? Uma entidade, vamos colocar assim, que um dia surgir para a criança da profecia fazer sentido dela existir, né? E ser a grande salvadora. A terceira melhoria que eu faria é em relação ao personagem Kamui. Ele é um Bazara. Os Bazara, eles são conhecidos como os Kegares mais poderosos, e eles têm bastante importância dentro da obra. No caso desse, o Kamui, ele tem a ambição de lutar sempre contra personagens mais poderosos, mais fortes, né? Quase como um Zaraki Kenpachi de Bleach, né? Aquela personalidade que ele não é um vilão completo, né? Ele só quer lutar e se divertir, né, em derrotar seres cada vez mais poderosos, né? Ele sempre busca enfrentar seres mais fortes, tipo o Hisoka também de Hunter x Hunter. Ele tem mais ou menos essa personalidade, mas ele acaba matando os pais da Benil, né? E isso mexe muito com ela busca vingança desde o início, né? Isso vai mostrando um pouco do passado dela, os traumas que ela tem, e ela busca essa vingança, mas acaba que ele, né, o Kamui, ajuda a Benil a se tornar mais forte durante a batalha contra o Yuto, né, em uma das batalhas que eles travam, e depois disso ela meio que desiste de matá-lo, né, de enfrentá-lo, de buscar a vingança. E isso era bem retratado da obra, né, que ela buscava, que ela queria isso, pois ela amava muito seus pais e ela não tolerava, né, que um ser como ele existisse e tudo mais. Ela sempre é bem rígida, né, e ela acaba meio que desistindo. O Kamui até aparece no final para ajudar os protagonistas. Eu acho que tira um pouco o peso, né, de transformar ele num meio que um anti-herói. Eu acho que mantê-lo como vilão seria melhor,
seria mais um vilão acrescentado aqui, e a trajetória, né, de vingança ali da Benil poderia ser melhor trabalhada, melhor explorada, me agradaria mais. A quarta melhoria está no desenvolvimento, né, dos 12 generais dentro do anime, né, os 12 guardiões, que são os mais fortes exorcistas ali, né, da instituição onde eles trabalham. Muitos deles possuem muito pouco destaque, né, incluindo o tema Unomiya, que é considerado, né, como o exorcista mais poderoso de todos, né. Ele é muito pouco retratado, mostra muito pouco ele lutando, e eu gostaria de ver mais deles, né, pois eles são como se fossem os Cavaleiros de Ouro, de Cavaleiros do Zodíaco, né, aqueles seres mais poderosos da obra, né, uma certa importância com a hierarquia, né, eles estão num patamar muito superior aos protagonistas ali inicialmente, então eu acho que seria legal ter um arco mais desenvolvido com eles, né, sendo os protagonistas ali, tirar um pouquinho, né, o Rokuro e a Benil um pouquinho de lado e focar mais neles ali, onde eles fossem fundamentais, não do jeito que eles foram praticamente usados ali. Eles tiveram um arquinho onde eles lutaram contra alguns seres ali, que eles tiveram não tanta dificuldade, vamos colocar assim, pois o nível de poder deles é muito forte, e depois eles foram, né, capturados ali, né, foram traídos e praticamente não participaram e não fizeram mais absolutamente nada. Então a participação deles é muito pequena, muito baixa, e eu acho que poderia ter explorado melhor, ter feito um arco maior, mais grandioso, talvez um vilão central ali que precisasse da força dos 12, sei lá, alguma coisa parecida com isso, acho que me agradaria mais, e que cada um tivesse seu desenvolvimento mais profundo do que eles foram. Eles foram muito rapidamente apresentados, né? Cada um tem a sua história ali, um pouco do background de cada um é mostrado, mas muito rapidamente. Acho que se explorasse um pouco mais, daria muito mais história. Acredito que no mangá, alguma spin-off, alguma coisa do tipo tenha, né, um desenvolvimento maior deles, mas eu acho que isso dentro do anime seria mais legal, né, de acompanhar, de ver eles lutando e tudo mais. Mas talvez fique para uma próxima, caso tenha uma animação, né, concluindo o mangá, não sei se isso virá, pois o anime é um pouquinho antigo, né, já faz quase 10 anos, e eu não sei se vai ter outra temporada, se vai ter continuação. Então aqui fica a minha quarta sugestão de melhoria. E para fechar, a última é que o anime possui muitos personagens e não mata praticamente ninguém, né? Praticamente nenhum personagem assim, importante do lado dos heróis morre. Também é algo que eu gostaria que trabalhasse melhor nisso, pois tira um pouco do peso, né? Você assistir um anime que não tem perda nenhuma e o peso da morte de um personagem geralmente engrandece, né, esse personagem e os demais também ali à sua volta, que buscam vingança, justiça, o que for. Então, geralmente isso acaba trazendo algo mais para a obra, né? Vide em Demon Slayer, né? Onde o Hashira das Chamas acaba morrendo ali, e isso traz um grande peso, né, para os demais Hashiras, para os protagonistas ali, né? Então, eu acho que poderia ter tido mais mortes, pois tem muitos personagens e acaba não acontecendo. Claro, no mangá talvez venha a acontecer mais para o futuro, mas no anime nenhum desses personagens assim importantes acaba morrendo, todos sobrevivem. Isso tira um pouco do peso, né, de você assistir a obra sabendo que todos vão vencer, né, que os vilões praticamente não têm chance nenhuma, então tira um pouquinho do peso da obra. Então essas são as melhorias que eu colocaria aqui no anime e deixado bem claro, né, somente no anime, não li o mangá, e talvez algumas dessas coisas aconteçam no mangá, mas como eu não li, eu não sei se aconteceu, então deixa aí nos comentários, caso alguém tenha lido a história, o mangá como um todo, né, e se alguma dessas melhorias acaba acontecendo posteriormente, e caso não tenham lido o mangá, mas acompanharam o anime, deixa aí nos comentários suas melhorias, e se vocês concordam ou discordam das minhas. Vou ficando por aqui, agradeço muito a todos, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, maratona em outros vídeos aqui no canal, dê uma olhada aqui na playlist e tudo mais, vocês vão gostar de outros vídeos que eu trago aqui do canal. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.